hablar a todos ustedes, ¿ok? Mira, o que é ciclo menstrual normal? Quando temos um intervalo de quanto? De 21 a 35 dias. Quando a duração é mais do que 5 dias, é complicado. Bom, mas isso daí é uma coisa básica. Mas não estamos esquecendo isso na área médica. O que é um ciclo menstrual na mulher? Mira, no volume de 30 a 40 ml, e quando o ciclo é mais abundante, temos sempre o quê? Uma anemia ferropriva. Então, mira, quando temos um ciclo ovulatório, o sangrado é por deprivação. É um sangrado regular e previsível. Quando temos um ciclo anovulatório, o sangrado é por deprivação. E o sangrado é irregular e imprevisível. Então, isso é fundamental. Então, mira, quando eu tenho um ciclo de 21 a 35 dias, normal, no intervalo. Quando temos um ciclo arriba de 35 dias, é uma oligomenorreia. Antes falava de espanomenorreia, hoje é oligomenorreia. É o que a FIGO reconhece para todos nós outros. Quando temos ciclos abaixo de 21 dias, teremos uma polimenorreia. Quando temos ciclo abundante, acima de 5 dias, temos uma hipermenorreia. E temos uma menorragia, quando o ciclo é mais de 50 gramas por dia. Então, mira, isso é o que nós temos em todos os consultórios de clínica. Bem, quando vamos falar de distúrbios menstruais, temos que falar de duas coisas fundamentais, que são o que a FIGO nos recomenda: PALM e COIN. PALM significa pólipo, adenomioses, leiomioma e patologia maligna. COIN, coagulopatia, desordens ovulatórias, problemas endometriais, iatrogenia e não classificada. Isso é fundamental. Quando estamos fazendo um trabalho de ultrassonido, temos que ver se é possível o ultrassom fazer alguma contribuição. E quando temos PALM, são causas orgânicas. Como temos COIN, é causa que não é orgânica. PALM é possível que se evaluar pelo diagnóstico por imagem, mas COIN não. E isso é fundamental quando estamos fazendo um estudo de distúrbio menstrual, porque a paciente chega para o clínico, estou com distúrbio menstrual, primeiro exame de que hace, ultrassonido. E o que você vai poder evaluar para trazer alguma contribuição para aquela mulher? Então, quando se fala em coagulopatia, paciente já está usando um anticoagulante, ela tem problema de sangrado uterino intenso. Isso é clínica, informe clínico. Não é ser ultrassonido em 2 minutos. E mais, quando você assina o informe, firma o informe, isso é prontuário médico. Prontuário médico é defesa profissional. Então é importante, quanto a ser a imagem, a ser o prontuário, o relatório, o informe. Porque o informe é o que vai ser o quê? Um problema muito sério. Vou dar uma charla, uma classe em final de tarde de hoje, sobre quantos médicos em Brasil, olha, a doutora Dolores está cá com nós outros, são apenados, têm processos médicos, 10%. Hoje temos em Brasil 546 mil médicos, 50 mil têm hoje processos médicos. Quando se tem em ultrassonido, não se sabe. Por quê? Se pontua em cima de especialidade, não se pontua em cima de área de atuação. Ultrassonido é área de atuação. Só é a terceira e quarta casa nos Estados Unidos de processos médicos. Então, é muito responsável quando vocês estão do lado de uma paciente. Nunca esqueçam que naquele momento, a paciente, a enferma é de você. É de você. Não importa que ela venha de outro colega. E se ela chega sem uma solicitação médica e você encontra uma patologia, vocês são obrigados a assumir a patologia, apesar de ser ultrassonografistas. Mira que loucura. Então, esse é um compromisso muito sério que nós outros temos. Então, a mulher tem sangrado intenso,
após a menarca, ou ela tem pelo menos hemorragia puerperal associada a procedimento cirúrgico, ou ela tem pelo menos 2 segmentos de sangrado. Isso é informe clínico. A paciente está ao lado dos dedos. Não é simplesmente fazer a imagem. Tem que dar um melhor diagnóstico para a paciente. Tem que ter um informe clínico. Então, rastreio de coagulação, isso é fundamental. Distúrbio ovulatório, distúrbio do processo ovulatório, isso é fundamental. Se ela tem endocrinopatias, SOP, hoje, SOP, saiu agora, agosto de 2023, um novo consenso de SOP. Isso é uma loucura. Mira, o síndrome ovário poliquístico, essa é uma coisa importante, hirsutismo, hiperprolactinemia, hipogonadismo. Veja que vocês têm que conhecer toda a medicina quando está se fazendo um ultrassonido. Não somente evaluar a imagem. Não. A imagem tem uma pessoa atrás da imagem. E essa pessoa atrás da imagem pede ajuda a todos eles. Certo? Desculpa. Isso é problema. Todo mundo tem um telefone, eu tenho o meu também, né? Esse é minha mulher, depois ela com ela. Esse é um problema. Eu não sei. Bom, então, ovário poliquístico é uma patologia que os ultrassonografistas têm falado. A senhora tem assim ovário poliquístico. É possível? O ovário poliquístico é uma patologia metabólica. Mas tem um nome de ovário poliquístico. OIE, vou mostrar para você, 2023, o ultrassonido não é tão importante para dar diagnóstico de síndrome ovário poliquístico, mas tem o nome de ovário poliquístico, que nós estamos vendo ovário poliquístico, certo? Então, temos patologia. Melhor seria chamar síndrome anovulatória metabólica, não ovário poliquístico, porque induz que nós outros temos que dar a informação de ovário poliquístico. Em 2003, saiu um consenso de Rotterdam, né? A paciente tem que ter alterações menstruais. Ela tem que ter, além das alterações menstruais, pelo menos ela ter um volume ovariano arriba de 10 centímetros cúbicos, ou que ela tenha de 8 a 12 folículos abaixo de 10 milímetros, folículos acima de 10 milímetros, folículos funcionantes, certo? Isso era o consenso de 2003. Em 1912 saiu um outro consenso. Por quê? No consenso de 2003 havia um super diagnóstico das adolescentes. As adolescentes têm LH o dobro do FSH. Todas têm ovário poliquístico. Tivemos a charla da professora Dolores para todos eles, ultrassonido na adolescência. Então, não se habla mais em ovário poliquístico na adolescência porque há aumento. E as pacientes têm o que também? Tem aumento de ação hiperandrogênica. Então, nós outros chegava lá, pelo conselho de 2003, tem irregularidade menstrual, porque toda a adolescência na puberdade precoce tem irregularidade menstrual, e tem ovário poliquístico, e tem presença de endrogenização. Nós dávamos um diagnóstico de síndrome ovário poliquístico. A paciente volvia ao clínico, o clínico dava para ela anticoncepcional, e o estrógeno calcificava as epífises, e elas paravam seu desenvolvimento, seu crescimento. Então, havia um consenso que levava a uma iatrogenia. Olha que loucura. As coisas mudaram. Então, em 2012, separaram o que é adulta do que é adolescente. Adolescente era necessário ter anovulação, ciclo arriba de 2, intervalo acima de 35 anos, mas que já teve uma menarca há 2 anos, certo? Teria que ter hiperandrogenismo laboratorial, teria que ter critérios ecográficos. Já as mulheres adultas, foi o mesmo consenso de 2003. Aí apareceu o consenso de 2018, que fala que o ovário pode ter até 20 folículos, mas mantenemos alguma informação de 2012 e 2003. E agora apareceu o quê? 2023, agosto. Saiu publicado essa nova informação do ovário poliquístico. Mira, primeiro passo, ciclos irregulares, hiperandrogenismo clínico, excluir outras causas para o diagnóstico.
Segundo passo, não há hiperandrogenismo clínico, evolução bioquímica androgênica. Terceiro passo, só ciclos irregulares de androgenismos em mulheres em maior de idade. E não se habla mais em ultrassonídeo em adolescente. Olha como uma coisa cambia. O que eu disse aí a vocês, e vou falar no final do período de hoje. A cada 5 anos cambia todas as verdades que estamos falando hoje. Temos que continuar estudando sempre. Eu sou formado há 54 anos. Eu tenho 79 anos. Estudo todos os dias. E estou sempre tentando se atualizar. Isso é fundamental. Certo? Então, jamais o ecografista pode fazer diagnóstico de síndrome ovário poliquístico. Nunca. E a maioria das meninas que chegam dizendo que tem a síndrome, fala que foi o ultrassonido que deu lá o diagnóstico de ovário poliquístico. Certo? 25% das mulheres adultas que têm síndrome ovário poliquístico não têm ovário poliquístico. 25% das mulheres que têm ovário poliquístico não têm a síndrome. Então, cuidado, mas é chamado ovário poliquístico. Quem deu poliquístico somos nós outros. Então, muito cuidado com as coisas como a evolução tem ocorrido constantemente. Disfunção endometrial, desordem do endométrio, né? Deve de ser considerado quando o sangrado menstrual é clínico, previsível, tipicamente ovulatório, nenhuma outra causa identificada. E a atorenia. A mulher é usuária de DIU, dispositivo intrauterino, ou ela é usuária do quê? Ela está usando fármaco anticoncepcional, tem esporte durante o período do ciclo menstrual. Isso tudo, como podemos saber? Sempre perguntando, sempre tendo a clínica junto com os outros. Não é simplesmente fazer ultrassonido em 2 minutos, em 3 minutos. Temos que falar com a paciente para dar seu melhor diagnóstico, certo? Não classificado, endometrite, malformações uterinas, hipertrofia endometrial. Agora vamos falar um pouquinho do palmo. Então, mira, palmo, eu estou vendo pólipo, eu estou vendo uma imagem, aqui uma sonografia com uma imagem de um pólipo. E isso é uma causa que o ultrassonido está trazendo alguma contribuição ao diagnóstico, certo? Porque isso é uma causa orgânica que está levando aos distúrbios menstruais, certo? Então, frequentemente levam a sangrado alterado a presença de pólipo. Adenomiose, isso é fundamental. Mulher, chegou para você, acima de 30 anos, mulher, chegou para você, acima de um quilo, e tem dismenorreia, tem cólica menstrual, 85% tem adenomiose. 85%. Pergunta que idade que ela tem, se ela tem erro. Isso vai ajudar no diagnóstico dos dedos. Isso é fundamental. Não é simplesmente a anatomia do urbano. Não, isso não é ajudar a paciente. Eu tenho que pedir um informe ao paciente. Por isso que o ultrassonido torna muito mais atrativa a todos nós outros. Por quê? Anatomia, fisiologia e clínica. Estudo em termos de medicina. Não tem como. Então, mira, a paciente tem adenomiose. 5 a 70% das pacientes têm adenomiose. Mulher acima de 30 anos. Não é seu caso, fica tranquilo, eu já estava assustada. Né? Acima de 30 anos. Cólica menstrual, procura adenomiose. Mira, se eu vejo na informação clínica, no informe clínico, junto com 2 marcadores, um útero globoso acima de 160, com um contorno regular, ou tendo uma simetria de parede, ou tenho presença de estrias, ou tenho presença de quistos, certo? Ou não está bem definido na mucosa endometrial, ou eu tenho essas estrias em leque. Isso, 2 marcadores, mas clínica, eu falo, a critério clínico, a imagem
pode corresponder à adenomiose. Também não vou dizer que é uma adenomiose. Quem fala que é adenomiose? Patologista. Nós somos imaginologista. Pode, né? Não é dizer que é adenomiose, pode corresponder à adenomiose. Essa é a maneira correta de dar um informe. Ok? Então, mira, leia o mioma. 70% nas caucasianas, 80% nas pacientes africanas. É um nódulo miometriário. E hoje nós temos o quê? Vários locais de nódulo. Como estamos dando o diagnóstico de nódulos miometriários? Utilizando o critério da FIGO, que está em MUSA. E temos que fazer o quê? Não é dizer, não é ficar desenhando, deixa essa imagem da FIGO e fala, eu tenho uma classificação 2. O que é 2? Ele está mais de 50% intramural, mas submucoso. E eu dou o volume de nódulo. Por que é importante o volume de cada nódulo? Porque quando ela volver dentro de 3 meses, se houver um aumento de 25%, a FEBRASCO recomenda pensar em leiomiossarcoma, que tem a mesma característica do nódulo miometriário. Por muito tempo eu tive como responsável de defesa profissional em ultrassonido. E o colega deu miomatose uterina, ela paciente sacromioma, e era um leiomiossarcoma. Mas ela não queria manter seu útero, queria mais filhos. E o que aconteceu? Entrou com um processo em cima do médico que falou que tinha mioma. E quem era o médico que deu mioma? O doutor ultrassonografista. Nosso poder pode corresponder, o nódulo pode corresponder a mioma. Nunca damos diagnóstico de miomatose. Pode corresponder. Quem dá diagnóstico de miomatose é patologista. Muito cuidado com o informe que vocês fazem. Mira, empecei o ultrassonido em 1976. Já passei por vários colegas que vieram pedir para mim informação ou pareceres, porque foi envolvido em processos médicos, certo? Então, eu posso ver um nódulo submucoso, como esse aqui, é tipo classificação 0, o nódulo que ele dá mais de 50% intramural, tudo isso eu vou dizer, e não precisa dizer o local, desenhar um nódulo, mostra a imagem da FIGO e fala, esse nódulo é o nódulo que eu tenho, ele pegar um nódulo como esse, 100% intramural, que é nódulo 4, isso é o volume. Porque quando ela volver, não importa que o nódulo está nesse sítio, ou naquele sítio. Classificação 4. Quando volver, a classificação 4, se houve aumento, se o contorno é regular, se há presença de quisto, porque isso não é mais suspeita de mioma, é suspeita de leiomiossarcoma. Então pode corresponder, muito cuidado, eu estou cansado de ver pessoas que falam miomatose uterina. Põe na cabeça, na forca. Cuidado, muito cuidado. Não somos patologistas. Pode corresponder. Por favor, certo? Então, mira, veja aqui o nódulo que pode mais de 50% submucoso, intramural e subseroso. Esse é um nódulo, classificação 6, pela FIGO. Esse é um nódulo, veja, que eu vejo um nódulo pediculado subseroso, classificação 8. Então, eu coloco classificação do volume do nódulo. Isso é o correto em dar os informes. Isso é fundamental, certo? E quando eu tenho um mioma pedicular no cervical, isso também entra entre outros, 8 também. Muito bem. Mira, esse caso é muito interessante. Isso daqui era uma paciente que tinha um nódulo que ia desde a mucosa até a serosa, tinha distúrbio menstrual, era uma odontóloga de 34 anos que queria engravidar porque acabava de se casar. Hoje em Brasil, 1/4 dos partos é acima de 35 anos. Não estou falando de médicas, viu, professora? Porque médica é acima dos 50 anos. Então o negócio é complicado. À medida que a mulher está postergando o embaraço, ela está tendo um problema de engravidar. Uma mulher de 35 anos, qual é a possibilidade de ter um embaraço? Com um bom marido, o marido é complicado também, 10% em um ano. 10%. Então, o serviço de reprodução assistida está desenvolvendo.
Por quê? As mulheres postergaram. E elas têm muito mais qualidade cognitiva, elas têm muita qualidade a fazer várias funções simultâneas. 75% das alunas de medicina em Brasil são mulheres. Então, isso é fundamental. É fundamental porque postergar a gravidez e apareceu uma disciplina nova agora, infertilidade. Esse seria um tema que poderíamos falar com vocês. Olha a importância do ultrassonido da infertilidade, porque o primeiro exame que vai solicitar é o ultrassonido, e o ultrassonido é fundamental, certo? Então, Miriam, ultrassom, esse é um caso aqui de um mioma, ele é subseroso intramural. Olha a peça. Hoje nós fazemos anatomia da peça, tanto por via abdominal quanto por via vaginal. Então, a anatomia hoje, nós estamos com uma imagem tranquila, diferente de quando lá o professor Hamilton Júlio, da cidade da professora Dolores, que começou em 1974, ele tinha um picker naquela época, que não via nada. Nada. A primeira charla de ultrassonido em Brasília foi em 1972, o professor Fernando Bonilha Monsoles, e ele trabalhava com ultrassom, um aparato que não tinha escala de cinza, que não tinha caliper, não correlava a imagem. E me lembro muito bem, sentei do lado de um professor chamado professor Usama Neme, ícone brasileiro de obstetrícia, e o professor Bonilla já falava: mira os olhos del niño. O professor Moara, está vendo? Não, esse olho é louco, completamente louco, não sabia nada, uma loucura, certo? Como é que podemos fazer a medição? Era uma fotografia, eu media na tela. Não tinha caliper, era uma coisa de louco. Eu trabalhei com videosom em 76. As coisas cambiaram. Vocês vão ver as imagens que vão sair aqui. Hoje, o Jorge vai falar para vocês ultrassonido de nervos. Olha que loucura. Onde nós chegamos? Doenças rancenianas. Fantástico. Em todas as áreas temos, certo? Aqui temos um caso de um mioma, certo? E é fundamental que esse nódulo que pode corresponder ao mioma, será que ele é intramular submucoso? Quando eu fiz uma instrução, esse mioma era pediculado. Isso é fundamental por estereoscopista ser o que? A cirurgia estereoscópica. Então a instrução faz parte da formação de todos vocês que fazem ultrassonido endovaginal. Coisa muito simples. Okay? Acá eu tenho o quê? Uma imagem que é uma imagem bem ecogênica, que lembra endométrio. Isso é um pólipo, mas eu vou ver sempre pólipo. Se eu tiver na face luteal, eu não vejo pólipo. Pólipos eu vou ver sempre na fase periovulatória ou na fase folicular. Mioma, sempre na fase luteal. Então pode acontecer que eu faço um exame, não vi nada, amanhã a doutora faz o exame e vê um pólipo. Só que ela pegou num período do ciclo menstrual que é possível evaluar uma imagem que pode ser pólipo, porque nem em qualquer período do ciclo menstrual que eu vou ter pólipo. Isso é a causa do distúrbio menstrual da paciente. Então isso é muito importante, certo? Então pólipo, fase folicular periovulatória e mioma na fase luteal. E os leiomioma. Esse é um caso que eu operei essa mulher, ela tinha um câncer de mama, deu isso lá, um patem nela, e essa mulher tinha um câncer, um receptor estrogênico. Então ela estava tomando quimioterápico. O que quimioterápico? Novadex, tamoxifeno. Só que o tamoxifeno que é um estrógeno muito fraco, que entra nos receptores da mama e não deixa o estrógeno endógeno atuar na mama, é fortíssimo receptores endometriais. E depois de 3 anos tomando tamoxifeno, apesar que ela tinha um endométrio de menos de 10 milímetros, mas tinha uma vascularização dispersa no endométrio e nem tinha sangrado. Eu fiz uma curetagem nela, era um adenocarcinoma.